Bom, o meu nome é Lua Vicentini, eu tenho 33 anos e eu sou artista, sou professora, basicamente é isso. Eu estudo teatro, eu me aventuro cantando, escrevi um filme recentemente, quer dizer, escrevi um filme em 2019 e lancei um filme recentemente. O dia 14 de março é o dia que a gente lembra de Marielle, né? Que foi o dia que ela foi assassinada. Os estudantes da Martins foram à Cinelândia fazer um protesto juntos. E nesse protesto eu conheci a Lavínia. E a Lavínia também era da dança, também se interessava pelo circo. E foi um desses encontros que acontecem na Martins Pena, né? E a Lavínia me propôs da gente fazer um trabalho juntas. Ela falou, por que a gente não faz um trabalho de dança? E eu achei uma ótima ideia. E aí eu falei com ela, falei, Lavínia, vamos fazer esse trabalho de dança, vamos fazer um curta-metragem? Aí ela, vamos. E aí a gente escreveu o roteiro numa semana que não teve aula, assim, a gente usou o tempo que a gente estaria na escola para escrever. A gente escreveu o roteiro e aí um amigo meu, pela internet, que é o Luiz Med, que ele é youtuber e ele tem um trabalho muito bacana de fotografia, ele é editor, enfim, trabalho impecável mesmo do Luiz. E ele falou que queria trabalhar comigo, a gente marcou uma reunião, eu falei, olha, ele falou, o que você tem aí pra gente fazer? E eu falei com ele, Luiz, eu tenho um roteiro aqui, você quer dar uma lida? A gente marcou, a gente leu o roteiro, ele falou, cara, o roteiro tá pronto, é só ligar a câmera. E aí, só que nunca é só ligar a câmera, né? Claro que não, é muito trabalho. Mas ele falou que toparia, ele faria a captação de imagens, ele faria a edição. Enfim, e aí alguns amigos vieram somar, minha professora de dança, que era minha amiga, e a Renata, que é fotógrafa e professora de arte, uma artista incrível, Renata Guiar. Ela falou que queria fazer um ensaio fotográfico comigo, que eu tinha no momento. Eu falei, olha, eu tenho um roteiro para fazer um curta-metragem, seria interessante para mim e para a Lavínia a gente fazer umas fotos com figurino de personagem para fazer a divulgação desse trabalho e tudo mais. E ali a gente fez o nosso primeiro ensaio. E aí a Renata apresentou pra gente a Clarissa Sardenberg, que é maquiadora. Enfim, e aí a gente fez essas fotos para começar a divulgar o trabalho, sabendo que ele iria acontecer em algum momento. Então, com o roteiro pronto, aí a gente teve que fazer toda a produção, né? A gente precisaria de figuração, a gente precisaria de coreografia, de cenários. E aí, pouco no começo, assim, de 2020, eu acho que o curta já estava pronto, basicamente. Só que entrou a pandemia, a gente ficou meio, sabe, baqueado, ninguém sabia muito o que fazer. E a gente deixou o projeto meio que engavetado, assim. Só que depois, em algum momento da pandemia, a gente falou, cara, se a gente não voltar para ele, então a gente resolveu voltar para ele e aí finalizar mesmo alguns ajustes, como trilha sonora. Aí foi isso também, a Lavínia trouxe uma canção autoral para o filme, ela falou, olha, eu escrevi essa música para o filme, pensei que ele podia entrar em algum momento, porque como ia ter dança, a gente sabia que ia precisar de música, a Lavínia compõe. Então a gente foi atrás de como é que fazia para gravar, como é que fazia para gravar em estúdio. Um amigo nosso, pianista, Maicon Pierre, fez a base do piano e aí de repente a gente tinha uma música gravada e foi um dia muito feliz, assim. E aí quando a gente tinha tudo pronto, foram vários momentos de muita angústia, né? Porque não teve investimento, não teve cachê, todo mundo que trabalhou porque acreditava no projeto. E isso eu sentia muita pressão também de entregar um projeto de qualidade, porque as pessoas se comprometeram comigo e trabalharam, porque uma coisa é eu trabalhar e fazer o meu filme, né? Mas outra coisa é vários artistas se mobilizarem, trabalharem de graça, né? Sem receber, só porque acreditam no projeto. E você simplesmente não entregar e dizer que ficou por isso mesmo. Eu não acredito nisso, eu não quero trabalhar assim, e eu me comprometi mesmo com aquelas pessoas e com esse trabalho, sabe? Eu não estive sozinha, né? Mas eu me comprometi a terminá-lo. E, nossa, ele terminou e ele estreou, isso é um alívio enorme. E agora também ter os amigos artistas assistindo e
Porque tem isso também, você faz uma coisa e dá o seu melhor, dentro do que você pode, né? Porque tem várias coisas que eu faria diferente, mas para eu fazer diferente hoje, eu tinha que ter feito assim antes, né? Então, quando os meus colegas, artistas que eu admiro, falam pra mim, tá muito bonito, tá muito bom, tá muito legal, e aí eu me dá uma tranquilidade mesmo de, então tá bom mesmo, então eu posso gostar. E aí eu me permito gostar mais do que eu tinha gostado, assim, sabe? E ganho um pouco mais de confiança no trabalho, né? A nossa motivação para fazer o filme era que fosse um filme acessível e infanto-juvenil para a comunidade LGBT, sabe? Então, porque a gente sentia que não tinha, né? Quando a gente era adolescente, não tinha o que ver. Então a gente passou um tempo se sentindo estranha e fora de lugar, porque não tinha um filme que falasse, olha, você gostar de uma pessoa é bonito. E é só bonito. Então a gente queria fazer um filme que fosse sensível, que fosse bonito, que fosse leve, que fosse... Na verdade a gente queria... Você falou que você assistiu e você estava torcendo, né? Era isso que a gente queria, que as pessoas ficassem torcendo. Porque não tinha nada errado e que era realmente autêntico e de verdade. Não tinha ninguém forçando uma barra, que aquilo realmente estava acontecendo. Que aquelas duas meninas realmente estavam se gostando muito. E que não tinha nada errado com isso, e que isso era bonito e que as pessoas torcessem por essas duas meninas, sabe?